Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, no capítulo 6. Deus Santo, grandioso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Aleluia. Versículo 5 em diante. Amém ou não? Amém. Diz a palavra: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, algumas Bíblias diz quarto, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela leitura da palavra poderosa, é a palavra que é remédio, é a palavra que é direcionamento, posicionamento para nós, a palavra, Senhor, que é o nosso sustento, é proteção, é escudo para a nossa vida. Senhor, é debaixo do governo da sua palavra, Senhor, que nós nos encontramos aqui nessa noite. Senhor, como já foi lido, foi declarado com a palavra desde a abertura desse culto, o Senhor é quem tem a voz, Senhor soberano. O Senhor é quem tem a voz majestosa. Que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos à voz do Senhor. Fala para a tua igreja, fala, Senhor, nas nossas mentes, nossos corações. Deus, o Senhor é o único que tem a resposta certa para tudo que a gente pede, para tudo que a gente busca. Senhor, não tem outra fonte, Senhor, de vida eterna, não tem outra fonte, Senhor, de revelação precisa e exata, a não ser a palavra do Senhor. Então fala conosco, Espírito Santo, através das Escrituras de Mateus 6 nessa noite. Senhor, contempla a necessidade de cada um aqui. Nós não sabemos como cada pessoa chega, mas o Senhor conhece o som dos nossos corações. O Senhor, Pai, é aquele que trabalha nossas, Senhor, necessidades, preocupações. Nós lançamos tudo no seu altar, Senhor, que nada venha impedir que o teu Espírito Santo possa continuar trabalhando, agindo, se movendo, se manifestando, enquanto a sua glória vai enchendo esse ambiente, vai tomando conta das nossas vidas, vai operando no meio de nós e removendo tudo que é embaraço, tudo que é dificuldade, toda fraqueza, toda frieza espiritual. Senhor, tudo isso nós resistimos agora e declaramos a vitória da igreja, Senhor, a vitória do teu povo que se reúne aqui nessa noite, pelo nome, pelo sangue de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Senhor, tu és a raiz da geração de Davi, tu és a nossa brilhante estrela da manhã, Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Senhor, tu és, Senhor, a nossa sombra e a nossa direita, Senhor. Então nós estamos invocando, Senhor, a manifestação da sua presença e do seu poder aqui no meio de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glórias a Deus. E aleluia. Você pode se assentar, glorificando esse Deus, exaltando esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, Deus forte na batalha. Como disse a leitura da abertura do culto, abençoa, Senhor, o seu povo com paz, com a tua glória. Que quando a glória do Senhor ela chega no ambiente, ela provoca mudança, ela provoca contentamento, aquecimento do nosso coração. Às vezes a gente chega na igreja com o coração meio triste, ou às vezes está triste, mas com a mente muito preocupada, né? Preocupação é normal, mas muito demais da conta não é, porque tira as nossas forças, nos esgotam, tira até a nossa atenção do Senhor. Então a gente precisa da glória de Deus, precisa dessa presença, porque ela vai nos acalmando, vai nos
tranquilizando para que a gente receba o que Deus tem preparado para nós. Porque imagina se o Espírito Santo trabalha e não dá o descanso para a nossa alma. Tem palavra de Deus que vai entrar no nosso coração e a gente não vai conseguir entender o que Deus está tratando com a gente. Às vezes Deus está tratando uma correção conosco, ou então Deus está tratando um posicionamento e tantas outras coisas, né? Deus pode estar direcionando alguma situação da nossa vida para uma decisão, mas como a cabeça está muito quente, o coração aflito, aí a gente não consegue enxergar que Deus está conduzindo todas as coisas. E Ele é o Senhor que está no controle sempre. Embora pareça que não, né? Pior que parece que não, né? Nossa, parece que Deus está esquerdo da gente. Mas a Bíblia diz que Ele não pode se esquecer. Então a gente tem que confiar na verdade da palavra. E aqui você acompanhou a leitura de Mateus capítulo 6, né, versículo 6 em diante. Mas eu quero destacar juntamente aqui com a igreja o versículo 6, exatamente o 6, onde esse ensinamento dado sobre a oração não são os discípulos de Jesus, é o próprio Jesus. Então, se o discípulo fala, a gente já acredita, mas Jesus falando é fato e ninguém pode mudar. Então, a gente aceita, gostando, concordando, mas foi Jesus quem falou, foi Jesus quem ensinou. E Ele todo o tempo tem esse cuidado de ensinar como a gente deve se comportar, que forma nós alcançamos o coração do nosso Pai. E Jesus está sempre dando uma receita nova para nós, ou Ele está sempre fazendo a gente voltar e revisar a receita que Ele já deu um dia, para que a gente nunca perca a direção de como a gente alcançar o coração de Deus. Porque quando eu disse aqui, a cabeça está muito quente, o coração aflito e as coisas do dia a dia tomam conta da nossa vida, a gente tem dificuldade de alcançar o coração do nosso Pai. E hoje eu quero acreditar, por obra e graça do Espírito Santo, que o Senhor quer que nós estejamos face a face com Ele, nós estejamos sendo pessoas que entendam o cuidado de Deus, através das palavras de Jesus, que nos levam até a presença do Senhor, nosso Deus e Pai, para que a gente possa ter refrigério, a gente possa ter as respostas que a gente precisa, não é o que a gente quer, mas a gente precisa. Quem aqui nessa noite está nesse lugar que não precisa de uma resposta de Deus? Todos nós precisamos do agir do Senhor, onde a nossa mão, o nosso braço não tem poder de resolver. E ainda se tiver poder de resolver, não resolve com eficácia como o Senhor Deus tem o poder de fazer a obra. E aqui Jesus, Ele fala exatamente a questão da oração, a conversa com Deus, né? Oração não é só uma conversa, mas ela é um relacionamento com Deus, é uma amizade mais profunda com o Senhor. Como é que anda a nossa amizade com Deus? Como está esse relacionamento mais profundo do Senhor comigo, com você com Ele, eu com Ele? Como é que está? Você já parou, já pensou? Aí a gente fala assim, não, é porque eu não estou tendo tempo. Não é porque eu estou desanimado. Eu estou desanimado. Não é porque eu nem sei como é que fala com Deus. Mas na hora do sufoco, todo mundo sabe. Grita por esse nome. Jesus, né? Meu Deus do céu, é assim. Não sabe falar com Deus, mas na hora do sufoco sabe gritar. A gente grita pelo Senhor. A gente não precisa de orações programadas. A gente não precisa de palavras bem colocadas e de um português totalmente alinhado com a gramática da língua portuguesa do nosso país. A gente precisa ter vida com Deus. A gente precisa entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. O que é que a gente representa para Deus e o que Deus representa para nós. O quanto Ele cuida, o quanto Ele preocupa, o quanto Ele zela por aquilo que muitas vezes as pessoas não dão nada pela nossa vida. Mas Deus está ali. A Bíblia, a gente até canta isso, né? Tem ciúmes de mim. Não tem essa música? Então, o Senhor, e é assim, o versículo mais ou menos parecido com essa música, né? Que fala, o Espírito do Senhor Deus tem ciúmes. Então, eu acredito que foi por aí que saiu o hino, né? Mas a gente às vezes esquece desses detalhes. E aí, o Senhor, Ele orienta a sua igreja, porque Ele orientou os primeiros discípulos, e nós continuamos sendo a igreja do Senhor, porque somos discípulos do Senhor. E nessa noite, a palavra é essa.
O secreto com Deus com qualidade. Porque só secreto sem qualidade também não tem resultado com qualidade. Não tem um resultado favorável. E aí Jesus fala, mas quando tu orares, entra no teu quarto ou no teu aposento, como está aqui na minha Bíblia, né? E fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. A quem nós estamos recorrendo, esperando recompensa? Às vezes nós estamos querendo que as pessoas venham validar nossas atitudes, venham validar a nossa fé, nossa caminhada com Jesus, a nossa busca. A gente fica, de repente, pensando que os outros têm que ver o que a gente está fazendo com Deus e para Deus, para dizer, Deus tem que responder essa pessoa, porque olha a vida que ela tem com Deus. A gente não precisa, irmão. Quando a gente tem uma vida com o Senhor no secreto, uma vida ali de busca só nós no Senhor, e aí é questão pessoal, é algo íntimo, é algo profundo, as pessoas vão, no dia a dia, vão identificar Jesus em nós. Elas vão conseguir perceber o poder de Deus em tua vida e em minha vida. As coisas vão começar a acontecer, ou vão continuar acontecendo, ou vão acontecer ainda mais por causa da resposta de Deus à nossa vida de oração, à nossa vida de comunhão com Deus, de intimidade, de busca com o Senhor. E é algo que o outro não pode fazer por você nenhum. Cada um tem que dar o seu jeito, mas tem que dar o seu jeito para buscar esse Deus. Vir à igreja é muito importante. Congregar na casa do Pai é muito necessário, porque a Bíblia diz que não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns, está escrito em Hebreus 10, 25. Nós não podemos deixar de congregar, porque é bíblico, e Jesus congregava na sinagoga. Todos os sábados Jesus estava congregando. Então é necessidade de congregar, para estar no meio do corpo de Cristo. Mas também é importante ter uma vida com Deus, que é só a pessoa e Deus. Porque senão ela vai só na dependência do corpo de Cristo. Então, se tudo acontece de bom com a igreja, ela se sente bem também, vai dar tudo certo. Mas ela que a igreja está perto, como é que faz? Tem momentos na nossa vida que não tem igreja, é só você e Deus. E aí, a vida de oração no secreto, ela vai dar muito resultado em situações que não tem ninguém para ajudar a gente. Tem ninguém para te ajudar. Tem igreja, tem pastor, não tem ministério de oração, não tem ninguém. Aí você vê, puxa vida, as coisas estão acontecendo, estão fluindo, mas por quê? Porque você buscou lá o Senhor. Porque você falou com Deus, porque você se entregou para o Senhor. Porque você parou tempo para dizer, Deus, eu estou aqui. E quando Jesus fala sobre esse secreto, ele faz uma crítica, né, aos religiosos. Ele vai dizer, olha, tem duas linhas de segmento aqui. Tem aquele que vai entender e vai para o secreto, e tem aquele que não vai entender e vai querer aparecer. E muitas vezes as pessoas na igreja ou em qualquer outro lugar por aí gostam muito de aparecer. Se os outros não estiver vendo o que está fazendo, não está bom. E nós estamos numa era de querer aparecer mesmo. Assim, no dia a dia, né? Todos nós, praticamente todos nós, temos essa, não sei se eu digo necessidade, ou esse gosto de querer aparecer. Todos nós, inclusive eu também, todos nós. Você fala como? Aí a gente põe as nossas fotos lá no nosso status. E depois que a gente põe a foto no nosso status, aí a gente pega e vê assim, nossa, 10, 50 visualizações. Aí a gente não contenta. Quem é que não faz isso? Quero só saber quem não faz, porque todo mundo faz. Aí não contenta, 50 visualizações. Aí depois puxa a lista para ver todo mundo que visualizou, todo mundo que mandou um coraçãozinho. É ou não é assim, irmãos? Você já parou para pensar que existe uma necessidade de querer validação de alguém? E o dia que ninguém vai olhar, a gente vai pensar, nossa, estou mal mesmo, hein? Estou mal, ninguém está nem aí para mim. Nos nossos grupos que a gente participa, principalmente na nossa família, a gente coloca as coisas lá, a gente sempre reclama, eu também reclamo, você também reclama. Você põe lá, tirou uma foto ali da estrada, bonita, com sol, não sei o quê, aí ninguém põe um ok lá, de olho com a carinha lá, aí já vai para outro assunto, já outra pessoa já vai lá, já põe outra figurinha,
A gente já fala, eu ponho e ninguém fala nada, né? Na minha família mesmo, tem gente que saiu do grupo e nunca mais voltou. Porque diz que colocava as coisas e essa pessoa ninguém curtia nada. Olha a necessidade de validação que a gente está tendo nesse século 21. A gente não para pensar, mas a gente está desse jeito. Essa é a realidade de todos nós. Isso estou citando uma coisinha aqui, né, de rede social, mas existem outras. E aí, a gente fica pensando, se a gente transferir toda essa preocupação do nosso coração, e as pessoas veem tudo que a gente é e faz, e acontece, se a gente transferir isso tudo para o secreto de Deus, e transformar isso em qualidade de tempo com o Senhor, e de relacionamento com Deus, de ouvir a voz do Senhor, como foi dito aqui, porque Deus fala, se a gente parar para esperar, aguardar, Ele fala. Quantas vezes a gente não precisa falar nada, é só chegar no secreto, ficar na presença, e ali a presença vai tomando o ambiente, vai tomando conta, vai tocando na gente, vai envolvendo o nosso coração, vai envolvendo a nossa alma. A gente que às vezes se derramou para o Senhor em lágrimas, quando sai do secreto já sai dando pulo de alegria, já sai dando grito de vitória, já sai acreditando naquela questão que parecia não ter mais jeito, não ter resposta. Por quê? Porque a ação sobrenatural do Espírito Santo, ela vai se manifestar no secreto, irmãos. Aí quando a gente puser o pé lá de fora do secreto, a gente vai começar a ver as coisas sendo resolvidas, a gente vai observar as questões sendo colocadas em dia, respostas sendo dadas, situações sendo resolvidas para o nosso lado, ou para o lado de alguém que precisa. Como é que está o nosso tempo de secreto do Senhor? É qualidade. E qualidade leva tempo, irmãos. Tudo que a gente faz correndo não fica bom, você já reparou? Tudo que a gente faz pode até sair. Vou conseguir fazer, fiz, mas não fica bom. Até a nossa letra, eu sei da minha, né? Cada um sabe da sua. Se eu escrever devagar, eu vou escrever com uma letra com qualidade, todo mundo vai entender. A minha letra não é nem redonda, nem quadrada, mas é dá para escrever. Mas se eu escrever com muita pressa, só eu tenho. Ninguém consegue entender. Dá para ler? Fiz, mas ninguém consegue entender, só eu. Por quê? Porque faltou comigo de qualidade, porque eu fiz com pressa. Então, vida com Deus não pode ter pressa, igreja. Secreto com Deus não pode ter pressa. Mas a vida é tão corrida, a vida é corrida. Mas a gente precisa, dentro de toda essa correria, ter um tempo, um lugar, um espaço, que a gente não quer dizer que falou de quarto, e vou fechar essa porta, porque meu quarto não tem porta. Nós não estamos limitando a estrutura física aqui na palavra, mas é o espaço da nossa vida, é o espaço do nosso coração para Deus. A gente está correndo muito, nós estamos num mundo muito veloz, irmãos. É tão veloz que a gente nem percebe, o ano já está acabando. E a gente olha todos os anos e fala a mesma coisinha, não muda discurso. Nossa, passou tão rápido. Nossa, já vai chegar o Natal. Daqui a pouco já é Carnaval. Todo ano tem esse discurso, você já viu, a gente não muda disso não. Está sempre a mesma coisa. Nós nem percebemos. Passou tão rápido que a gente nem viu o ano passado. Mas o ano não passou rápido. Nós é que estamos rápidos. Nós é que estamos com muita rapidez para lá e para cá, para todas as coisas. E por causa disso, de estar rápido para todas as coisas, a gente incluiu nessa mala, nessa bagagem, rapidez também com a presença de Deus. E isso vai desnivelar a nossa vida espiritual. Tira a nossa qualidade de vida espiritual. Qualidade de vida com Deus. De testemunha do Senhor. De avançar em níveis espirituais mais altos. Porque o Senhor tem para nós. E Deus está sempre nos cutucando para nos tirar da zona de conforto. Porque ficar no primeiro degrau é muito bom. Porque o primeiro degrau só tem um pequeno esforço, não é isso? Agora, se for uma escada de 10 degraus, aí a gente vai subir o primeiro, ficou fácil, melhor ficar por ali. Mas se tiver que subir os 10, já dá um certo cansaçozinho, não dá?
E às vezes Deus quer te levar lá no 10º degrau, te colocar lá nesse posicionamento de secreto com Ele, me colocar nesse posicionamento secreto com Ele. Ainda tem mais, a gente vai nesse tempo, né? Você entrega, compartilhamento do Espírito Santo das nossas questões. Só que além de faltar qualidade em tempo, a gente também ainda não descansa a nossa cabeça. A gente vai para o secreto, mas a gente está pensando, meu Deus do céu, daqui a pouco eu tenho que mandar um saco aqui, não sei quem. Meu Deus do céu, daqui a pouco eu tenho que falar pela não sei o quê. Eu tenho que pagar pela conta, eu tenho que pôr feijão para cozinhar. Eu tenho que entrar na internet, pegar um boleto. E aquela resposta que perguntou ontem lá no WhatsApp, eu não dei, não sei o quê. Aí a gente vai para o secreto bem pensando tudo que ele tem que fazer. Menos pensando que o de verdade que ele tem que fazer é ficar na presença. É ficar ali conversando com Deus, ouvindo Deus para tudo aquilo que a gente precisa. Como está no nosso tempo de secreto com Deus? A nossa qualidade do nosso tempo com Deus, o meu, a sua e a sua qualidade também. Porque eu também não estou livre dessas coisas não, né? Mas quando Jesus fala de secreto, ele fala de intimidade. E se a igreja do Senhor hoje é uma igreja que muitas vezes se encontra enfraquecida espiritualmente, é porque ela falta, no caminho da intimidade, ela falta nesse processo. Porque ela dá muitas desculpas para Deus, para não estar nessa caminho. Mas é bíblico, igreja. Nós precisamos andar com Ele, nós precisamos estar nele. É questão de fruto de esforço. Não tem como falar. Tem dia que não está fácil, né? Claro, tem dias que realmente as coisas. A gente vai procurar Deus picadinho, vai um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, às vezes quando vai dormir, porque às vezes o dia foi difícil, mas sempre não é normal. E a gente precisa parar e refletir sobre essas questões para melhorar, não é a vida do outro, é a nossa própria vida. É a nossa vida, é a nossa qualidade de vida com Deus, é a nossa vida eterna, é a nossa vida espiritual, é o nosso amor pelo Senhor. Porque se a gente não tiver essas práticas, a gente vai se afastando, e vai se afastando, e vai se afastando. E aí vai chegar um momento em que o Senhor vai estar dentro do quarto e a gente do lado de fora. Essa que é a verdade. Aí vai cantar uma musiquinha que diz saudades de ti, saudades de ti. É uma música assim, um hino assim, Senhor, eu tenho saudades de ti. Mas Deus nunca saiu do secreto, a gente que sabe. Se Ele disse que tem secreto e Ele vai estar lá e Ele vai recompensar, Ele nunca saiu. Mas a gente está sempre querendo sair, por uma questão ou outra. Então Jesus ele vai trazendo isso para nós, dizendo, olha, fica ali no secreto, ali o Espírito Santo te vê, ali o Espírito Santo te renova, ali o Espírito Santo te restaura, te recompõe, ali o Espírito Santo te coloca de joelho para te colocar de pé diante das circunstâncias. É ali, naquele lugar, o Espírito Santo trata das suas questões, das minhas questões, as mais diversas possíveis, as mais complexas também. O Espírito Santo nos ajuda a enxergar respostas impossíveis. Se a gente estiver orando, a gente enxerga o resultado. Então o Espírito Santo está ali também no secreto. Quando a gente não quer nada disso, então a gente está abortando a possibilidade de ter uma vida abençoada. Porque se é no secreto que Deus recompensa, é lá que Ele fala, e a gente não está fazendo, então como a gente vai ter essa recompensa do Senhor? E depois, se a gente não faz, a gente vai reclamar. Deus se esqueceu de mim. Deus, mesmo que seja para falar um não para nós, Deus está esperando a gente no secreto. Porque tem não saudável, né? Tem não que é saudável. Suponhamos um não assim bem exagerado. Uma pessoa te pede 15 mil reais emprestado, você não tem. Mas você fica com tanta dó, tanta pena, eu tenho que ajudar, o que você faz? Eu não tenho condição, não tenho dinheiro, mas eu vou lá no banco, vou fazer um empréstimo e eu vou dar para essa pessoa, emprestado, dado, não sei, e eu vou fazer isso. Aí o Espírito Santo fala assim, não faz. Aí, não, mas isso é coisa da minha cabeça, é porque a pessoa está precisando, Deus. E aí a gente vai lá e faz. Mas não foi para o secreto. Aí vai passar um tempo, a pessoa vai recuperar a vida
ter as condições favoráveis todas para nos pagar, simplesmente nunca mais vai olhar na nossa cara, vai esquecer que a gente existe e muito menos que pegou um dinheiro emprestado com a gente e que foi o nosso nome que foi empatado lá no banco e agora a gente tem que arcar com a dívida. Aí a gente vai reclamar, não paga, não sei o que, mas foi para o secreto? Perguntou para Jesus, perguntou para o Espírito Santo, é isso que eu tenho que fazer, Senhor? É o meu coração misericordioso e o seu também? Ou é só uma emoção que está dentro de mim, que está querendo fazer aquilo que Deus não está me autorizando a fazer? Tem tantas coisas que Deus não nos autoriza a fazer, irmãos. Até para ouvir não de Deus tem que ir para o secreto. A gente precisa disso, não é uma questão de vou ou não vou, é necessidade para a gente não se dar mal lá na frente, não errar lá na frente, não deixar que os outros nos explorem, não deixar que Satanás prevaleça com obras de engano. Quantas pessoas, por falta de buscar o Senhor no secreto, são enganadas? Quando vê, puxa, caiu uma cilada, era um laço, mas por quê? Faltou intimidade com Deus. Aí não houve revelação do Senhor. E quando Deus não revela nada, a gente toma decisão pelas nossas próprias vontades. E a nossa vontade, ela é muito carnal, humana. E ela é totalmente pecaminosa, porque a gente faz o que dá na nossa vontade. Então, na nossa vontade a gente erra. E quando a gente faz a vontade de Deus, a gente entende que é do jeito certo. Pode até não gostar, mas é do jeito certo. Então, a gente precisa entender, esse tempo de qualidade, ele tem que existir na nossa vida. Não estou dizendo que não existe na vida de ninguém, porque eu não saí aqui perguntando como é que está a vida de cada um. Eu sei da minha vida, sei que está muito boa, nós precisamos melhorar, pouco mais. Mas eu sei que o Espírito Santo essa noite está falando com você, está falando aos nossos corações. Deus, Ele quer esse momento de qualidade, Ele está te chamando para isso. Ele está te convidando para isso. Podia estar te ordenando, te mandando, me mandando também. Mas a gente às vezes demora um pouco para entender. Mas se demorou um pouco, mas entendeu, mas foi, já é uma vitória muito grande. O problema é que outro demora e não vai. Aí não tem jeito, né? Aí as coisas não se resolvem. E outra coisa, quando a gente vai para o secreto, a gente tem o hábito de falar muito. E eu sou uma pessoa que falo muito. Então, quando vai para o secreto tem dificuldade, porque tem que falar menos e ouvir mais. A Bíblia já diz isso, que você tem que ser pronto para ouvir, né? Pronto para ouvir. E eu falo muito. Pode ser que eu esteja sozinha nessa, né? De repente você também fala muito. Mas é um treinamento espiritual que a gente tem que fazer com a nossa própria vida. Senhor, me ensine a ouvir mais e a falar menos. Para eu falar menos, o que eu tenho? Eu tenho um caderno de oração. E aí eu escrevo tudo no caderno de oração. Até um versículo que eu gosto muito assim, na hora que eu estou lendo a Bíblia, aí eu vou lá no meu caderno de oração e eu escrevo aquele versículo bíblico. Eu tenho nas duas primeiras páginas do meu caderno, quando eu estava lendo Salmos, cada salmo que eu lia, eu tirava um versículo e fui escrevendo um versículo de cada salmo. E aí o Provérbios é a mesma coisa, tirando um versículo, duas palavrinhas de cada provérbio. Porque se eu for falar tudo, Deus não vai falar nada. Então eu penso que uma situação que nos facilita é o caderno, porque lá no caderno você vai escrevendo. Escreve, registra tudo que é pedido, né? Que é gratidão, que é louvor, que é música, que é luta, que é vitória, não sei o que, mas põe tudo lá. Porque aí não precisa ficar toda a vida pedindo tanta coisa para esgotar o tempo e não conseguir ouvir Deus. Ai, mas como é que faz para ouvir Deus? Fica quieto. Porque quando um fala, o outro escuta. Não é assim? A lógica da vida é essa. Porque se todos os dois falarem ao mesmo tempo, vai ter dificuldade de diálogo, né? Vai ter conflito. Na comunicação, a lógica é essa. Um fala, o outro escuta. Então, quando a gente fala, Deus escuta. Agora a gente já falou, então a gente tem que se aquietar para Deus falar. E essa é a parte mais difícil. Porque a gente fica, será que coisa na minha cabeça? Será que sou eu que estou pensando isso? Meu Deus, na minha cabeça, eu estou confuso. Não.
Se você começar a pedir ao Espírito Santo, Senhor, acalma o meu coração, que eu estou aqui na tua presença. Me faz envolvida pela tua presença. Me faz perceber essa presença. Quando a gente vai tecendo esse tipo de conversa com Deus, as coisas vão acontecendo. É você treinar. Senhor, alinha o meu coração com o propósito. O propósito do Senhor é que o Senhor fale e eu te escute. Então, alinha o meu coração com esse propósito, Senhor, de eu te escutar. Não é fácil. Não estou te dando uma tarefa fácil, uma receita fácil. Eu também não acho fácil ouvir Deus falar. Eu também tenho uma mente que tem hora que parece também acelerada. Não é fácil. Mas é preciso acalmar o coração no pensamento. Porque é naquele momento que a gente se acalma ali no coração, no propósito de Deus, Deus tem respostas profundas para nós. Dali, a gente sai para o nosso dia, ou para nossas horas, nossas coisas que Ele tem que resolver, e muitas delas a gente vai lembrar lá do secreto. Olha, Deus me deu uma direção. Deus me deu até uma palavra. Deus falou assim comigo. Ah, mas os outros não acreditarem. Problema dos outros. Você não precisa que os outros acreditem no que Deus falou com você no secreto. Você que tem que acreditar no que Deus falou. Eu é que tenho que acreditar no que Deus falou comigo. Pode ser a coisa mais absurda, e daí? Deus fala coisas absurdas mesmo, porque Ele é um Deus de coisas sobrenaturais. E sobrenatural quer dizer, é algo absurdo para os olhos humanos. Não se preocupa com o que os outros vão dizer. Preocupa com o que Jesus tem para te dizer. O que Deus tem para te responder. E quando a gente está nessa dimensão, nesse entendimento, então o céu do Senhor, Ele se abre sobre nós. O céu abre, resposta vem, a glória desce, o poder avassalador nos envolve. E aí o que acontece? A gente até esquece que está no secreto, que tem que sair dali. Nem quer sair dali, porque é tão bom, é tão aconchegante a presença do Senhor no secreto. E a gente fala, puxa vida, Deus, agora eu tenho que parar, porque eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer almoço. A gente nem quer sair daquilo ali. Isso quando a gente tem tempo de qualidade. E aprende a ouvir a voz do Senhor. Porque aqueles que fazem a meia boca, já faz correndo, já faz não sei o quê, Deus me peça, e nem ajoelhar, nem não, se Deus ajoelhar, dá o centro para falar com Deus. Deus é uma pessoa, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele acompanha a igreja. Ele foi dado para acompanhar a nossa vida, para nos orientar, nos ensinar todas as coisas, as palavras do Pai, como falava para Jesus, as palavras de Deus, Ele fala para nós também. Então Deus é uma pessoa. É uma pessoa divina, mas é uma pessoa. E a gente precisa aprender a tratar Deus como uma pessoa divina. Porque se a gente olha para dentro do quarto, para dentro de nós, e não vê nada, a gente não consegue ter essa compreensão da pessoa de Deus, então a gente faz as coisas de qualquer maneira. Mas Deus está ali. Até já vi pessoas assim, de forma interessante, a pessoa falando que ia falar com o Senhor, no secreto, conversar com Deus, aí ela coloca uma cadeira, né? Ela senta, e ela coloca uma cadeira para ela e uma outra cadeira de frente com ela, porque na visão espiritual, Deus está sentando ali com ela para uma conversa. Deus é uma pessoa, nunca se esqueça disso. E você está conversando com essa pessoa. E quando a gente conversa com as pessoas e faz de qualquer jeito, é algo tão desagradável. Quando as pessoas conversam comigo de qualquer jeito, eu acho isso tão desagradável. E quando eu faço isso também, eu sei que eu faço, Deus tem misericórdia na minha vida, é muito desagradável, porque eu penso que eu já fiz isso com as pessoas. Imagina fazer isso com Deus. É desagradável para Deus. Não estou te dizendo que você deve separar uma cadeira para isso, mas separa o seu coração, que é o trono dele. Nosso coração é o trono de Deus na vida. E a gente precisa apresentar esse coração como esse trono, para que ele ocupe esse lugar. Porque quem tem vida no secreto tem esse trono para apresentar, e tem quem vai ocupar esse trono. Quem não tem vida no secreto tem trono também. Só que quem vai ocupar o trono tem outro nome. Não é Jesus. Ele sabe disso. O príncipe das trevas está por aí, disse Jesus. E se a gente não tem vida com Deus, quem vai ocupar o trono? Claro que é inimigo da nossa alma. Então,
Que você faça isso. Convida. Fala, Espírito Santo. Meu Deus, o Senhor quer dar para a igreja, para caminhar comigo. Me ajuda, Espírito Santo. Eu nem sei como fazer isso, Senhor. Mas me ajuda, Espírito Santo. Eu também não sei direito fazer isso. Mas eu tento fazer. Eu procuro fazer. Porque Jesus deu uma instrução que é fácil de fazer. Entra. Secreto. Entrega esse coração. Entrega esse trono. Deixa Deus fazer. Ouve Deus. Fala menos. A parte de falar menos é difícil para mim. Eu já falei. Mas eu tenho que tentar. Eu tenho que treinar. Você tem que tentar. Para que Deus possa fazer essa obra. Que Deus possa transformar esse trono. Porque quando a gente fala de trono, a gente também fala de altar. Em que altar nós estamos entregando tudo? O secreto fala de reverência a quem a gente sabe que existe e a gente não vê. Um Deus invisível, como diz o apóstolo Paulo, mas real, muito real. Aquele que Jesus falou para a mulher samaritana. Deus é Espírito, então não adora Espírito e verdade. Apesar de a gente tratar Deus como uma pessoa. Não está vendo. Eu não estou vendo, você não está vendo. Mas a gente precisa acreditar no que a palavra está dizendo. Como que está a nossa vida nesse altar? Como que está o nosso encontro com o Senhor todos os dias? Não, de vez em quando eu faço isso. Não é de vez em quando. Todos os dias a gente precisa de Deus. Porque engano seu e meu achar que a oração que a gente fez segunda-feira está servindo para hoje até agora. Tudo que nós já falamos segunda-feira já valeu para a semana inteira. Agora segunda-feira que vem eu faço de novo outra oração. Não, irmãos. São práticas diárias. Isso é estilo de vida. Vida de secreto, vida de oração. É estilo de vida de Jesus. E o estilo de vida de Jesus se estende à igreja dele. E você e eu somos a igreja do Senhor. E como é que está o nosso estilo de vida nessa questão, dessa qualidade com Deus? Que não é com o homem, não é com a igreja, não é com a placa, com a instituição metodista. É com o Senhor Jesus. É com o Deus Espírito Santo que caminha com a igreja. É com o Senhor, o nosso Pai. Como está esse ensinamento de Jesus dentro do nosso coração? Você pode até dizer, nem sei muito, porque eu nunca aprendi muito sobre isso, mas hoje você não é tido por inocente, eu também não sou tida por inocente, porque quando a palavra chega, a instrução chega junto, e quando a instrução chega junto, a revelação é dada, e quando a revelação é dada, o Senhor está dizendo, faz desse jeito, porque é desse jeito que eu quero, e do jeito que eu quero, se você fizer, vai dar certo. E pronto. E obedece, e acabou. É melhor obedecer do que ficar fazendo sacrifício de todo, diz a palavra. Só que tem esforço. E como nós estamos num mundo de tanta facilidade, as pessoas não querem se esforçar mais. Mas o problema de quem não quer se esforçar, se eu me esforçar, se você fizer a sua parte diante do Senhor, quem vai te ver no secreto, e essa é a promessa, disse Jesus, o Pai que em secreto te vê, te recompensará. E sabe de uma coisa? Quando a gente treina a ouvir Deus falando face a face com a gente, sabe de uma coisa? A gente fala pouco, mas Deus faz tudo. Deus traz a recompensa, e o Senhor Jesus ainda falou assim, olha, Ele sabe o que é necessário para você antes de você pedir. Por isso que a gente pode ficar sossegado, ficar quieto na presença, escutando Deus falar. Ah, mas não deu tempo de eu orar nada. Não deu tempo de eu falar nem 5 palavrinhas para Deus. Fiquei meia hora só escutando. Não precisa, se não der tempo de você falar nada. Ele sabe o que você precisa. Amém. Ele sabe o que eu preciso. E Ele diz que o Pai recompensará. Olha como é importante ver a palavra. Porque a gente fica com o coração tão desesperado para falar um monte de coisa na cabeça de Deus, sendo que a palavra diz assim, olha, se você não conseguir pedir nada, se não deu tempo de pedir nada, fica preocupado não, Deus já sabe o que você ia pedir. Por isso que ele fala, filho secreto, fica quieto, escuta Deus, escuta o Espírito Santo. Eu preciso disso, irmão, você precisa disso, irmã, você precisa disso, igreja. Ele precisa ficar quieto, escutar Deus. Porque quando a gente escuta Deus, Ele está trabalhando na nossa causa.
Ele está operando lá nas coisas difíceis, impossíveis aos nossos olhos. Ele está abrindo porta, Ele está fechando porta, Ele está descendo, fazendo descer, exaltando, humilhando. Ele está fazendo o que tem que ser feito, está fazendo justiça na terra. Ele está operando milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Ele está trazendo paz ao coração aflito, está curando enfermo, está ressuscitando mortos. Ele está fazendo enquanto a gente está ouvindo o Senhor. Faz esse teste com a palavra. Não faz prova de Deus, mas faz esse teste com a palavra na sua vida. E eu faço com a minha vida. Eu não preciso provar Deus na palavra, a não ser lá em Malaquias, né? Fazer prova de mim. E depois o Salmo 34, ó, provar e ver que o Senhor é bom. Só esses 2 versículos, mas depois não preciso fazer prova de mais nada de Deus. Ele é Deus. Por excelência, Ele é Deus. Crendo ou não crendo, Ele é Deus. O mundo inteiro é ateu, pastor, mas Deus é Deus. O mundo inteiro não acredita, mas Deus é Deus. Ninguém pode mudar esse caráter de Deus, essa grandiosidade de Deus, sua majestade santa. Ninguém pode. Está registrado aqui, é fato, que é fato, não tem argumento. Então receba essa palavra. Recebe essa palavra, irmão. Faz isso na tua vida. Mesmo que você ainda não saiba como fazer, fica quieto lá falando com Deus, sabe? Põe um louvor e vai escutando o louvor, e vai falando dentro, minha oração vai ser um louvor, porque eu não sei nem orar direito. E vai fazendo isso. É uma questão de tempo e você vai começar a ver coisas maiores acontecerem na sua vida. Respostas gloriosas de Deus surgindo em momentos de impossibilidades. Faz isso. Você não vai perder nada, vai ganhar muito. Porque o Pai que está te vendo, com esse trono que você e eu oferecemos para Ele, está contemplando o que nós estamos fazendo, Ele com certeza, Ele se agrada de nós e Ele há de te responder. A resposta não vem do homem, a resposta vem do alto, a resposta vem do céu, a resposta vem de Deus. Amém? Então, vamos nos colocar de pé diante desse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, Deus secreto. Esse Deus dos deuses. E nós vamos orar ao Senhor. Coloca diante do Senhor. Fala, Deus, eu estou com dificuldade de fazer esse exercício espiritual. Estou com dificuldade de contemplar o Senhor, de estar na intimidade do Senhor. Senhor, eu nem sei fazer isso, Senhor, me ensina. Senhor, eu tenho dificuldade de ouvir a tua voz, de ter as respostas do Senhor. Fala para Deus. Pede ajuda para Ele. Pai, me leva para o secreto, Senhor, me ajuda. Tira as minhas distrações, tira as minhas necessidades de validações, Senhor, do dia a dia. Fala com Deus. Vamos orar, pastor. Exaltado e bendito é o teu nome, Senhor. Assim como o Senhor já começou falando desde o princípio, Senhor, que o Senhor falaria os nossos corações. E nós nessa noite fomos ministrados acerca de oração, Senhor. Acerca, Deus Santo, de não somente nós colocarmos aquilo que está no nosso interior para fora e falarmos e não pararmos mais de falar. Mas o momento de irmos para o secreto, Deus, para ouvirmos a sua voz. Assim como lembrado pela pastora aqui, ó Deus, no texto de Tiago, onde o Senhor diz que nós devemos ser tardios em falar, Senhor. Estarmos prontos para ouvir. Que nessa noite, ó Deus Santo, o Senhor nos ensine nesse fundamento. O Senhor nos aperfeiçoe nesse caminho de nós pararmos para ouvirmos a sua voz. Através da ação do Teu Espírito, que é aquele que nos guia. Que possamos, ó Deus, ser guiados por esse Espírito, ouvindo a sua voz, ouvindo o seu direcionamento, sabendo, ó Deus Santo, que o Senhor é aquele que não nos coloca em apuros. O Senhor é aquele que nós podemos e devemos confiar. Nós confiamos no Senhor. Nós queremos, ó Deus, confiar no Senhor. Ensina-nos, Deus, esse caminho da confiança, esse caminho da obediência. A cada dia mais e mais, ó Deus, damos um passo em fé, em direção, ó Deus, a não mais duvidarmos. Porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente.
As promessas que o Senhor fez no passado, todas elas se cumpriram. E nós cremos, ó Deus Santo, que também para o nosso tempo, as promessas do Senhor se cumprirão para o seu povo nesse tempo. E nós queremos, ó Deus, pararmos para ouvir a sua voz. Irmos nesse secreto, irmos, ó Deus, nessa intimidade, nesse caminho, ó Deus, aonde nós não queremos ouvir voz nenhuma, nem a nossa própria voz interior. Assim como homens e mulheres no passado, Deus, se dispuseram a ouvir a sua voz, e o Senhor os usou, Pai Santo, para mudar situações, para mudar, ó Deus, cidades, para mudar nações, para influenciar pessoas. Nós também queremos nesse tempo, Deus, sermos usados pelo Senhor, para, Deus, sermos agentes, ó Deus, desses milagres do Senhor, para sermos aqueles, ó Deus Santo, conforme diz a tua palavra em Romanos, que a ardente expectativa da criação anseia pela manifestação dos filhos, e nós ouvindo a sua voz, ó Deus Santo, nós estaremos prontos para também nos manifestarmos, não trazendo algo de nós mesmos, mas trazendo aquilo que é do Senhor, carregando aquilo que é dado pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Queremos ouvir a sua voz. Mais uma vez nós falamos, ó Pai, queremos ouvir a sua voz. Que haja, Deus, dentro dos nossos corações o desejo, Deus, de passarmos mais tempo com o Senhor. Que não sejamos, ó Deus, movidos por um dos males desse tempo, que é a correria. Uma geração que pensa como uma comida fast food, que é de imediato. Mas que nós tenhamos o prazer de gastar tempo aos seus pés. Assim como o exemplo de Maria, que escolheu a boa parte, que foi estar aos seus pés, gastar tempo aos seus pés. Aleluia. Nós queremos, ó Pai, gastarmos tempo aos seus pés. Para ouvir a sua voz. Que o Senhor nos oriente, ó Deus, o caminho a seguir, a direção a seguir. E falemos como Moisés um dia disse, que ele não daria um só passo se a sua presença não fosse com ele. Nós também queremos orar da mesma forma. Nós não queremos dar um passo se não formos direcionados pelo Senhor. Nós não queremos dar um passo se a sua presença não for conosco. Nós não queremos dar um passo se isso não for de acordo com a sua vontade. Ensina-nos, ó Pai. Mantemos nesse caminho do ensinamento, da obediência. Abra os olhos do nosso coração. Dê-nos o discernimento espiritual, para que possamos enxergar, compreender. Que o Senhor nos ensina, Deus, dia após dia, a sermos guiados por esse Espírito. Eu creio, Deus. Eu creio nas grandes maravilhas do Senhor. Eu creio, Deus, nas maravilhas através do poder do Senhor. Eu creio, Deus, não numa oração poderosa, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso que responde à oração. É nesse Deus Todo-Poderoso que nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, depositamos a nossa fé. E como diz a tua palavra, tudo quanto pedires em meu nome, cremos e recebereis. Nós unimos a nossa fé, Senhor. Nós unimos eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos aqui nessa noite. Crendo, nós estamos crendo. E nós receberemos. Para a glória do teu nome que nós oramos, ó Deus.
certo que o Senhor nos ouve e de que o Senhor fará infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, Deus. Além do que nossos olhos podem ver, além do que a nossa mente pode alcançar, além do que o nosso entendimento pode sondar, Senhor. É a Ti, Senhor, que nós direcionamos todo o nosso ser, todas as nossas forças e cremos no nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você leve para casa essa palavra em oração e Deus te recompensará. Amém? Nós vamos orar, entregando esse culto para o Senhor. Você tem uma semana abençoada, final de semana, né? Abençoado em nome de Jesus. Algumas irmãs eu vou ver daqui uma semana, né? Vamos para o encontro com Deus. Irmã Marlene, Yasmin, Rosângela, Fernanda. Aleluia. Estaremos lá em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa noite, por esse culto abençoado, pela sua presença, sua graça sobre nós. Obrigada, Jesus, por ser o nosso único e suficiente Salvador. Obrigada pela vida da igreja, pelos irmãos e as irmãs que representam suas famílias. Obrigada, Senhor, pela vida do teu filho Deilson e de todos os obreiros dessa casa, das almas que o Senhor tem trazido e vai continuar, porque essa é a tua vontade. Senhor, nós cremos que o teu Espírito Santo está buscando as vidas para estarem aqui. Oh, meu Deus, que nós possamos ver o crescimento dessa obra, em nome de Jesus. Pai, leva-nos em paz para casa, guarda a nossa entrada, a nossa saída, coloca os seus anjos ao redor e ao derredor, dê uma noite de sono tranquilo, repouso, abençoada para cada um de nós. Pedimos, Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós, o amor de Deus Pai esteja com a sua igreja, a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo também estejam conosco, Pai, em nome de Jesus, em todo o tempo, em todos os lugares, porque é isso que nós precisamos. É em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Não saia sem dar paz do Senhor, seu irmão. Uma boa noite com o nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja.